Tarde, gente, tudo bem? Beleza? Vamos lá para mais uma aula. Galera, na unidade 7 da nossa apostila de arte, nós começamos a falar aí sobre teatro, né? E o teatro é uma linguagem artística muito interessante porque é uma linguagem mista, né? Ele ajunta várias outras linguagens da arte para compor a ideia de uma história, de uma cena, de uma apresentação, né? A chamada peça de teatro. Ah, algumas coisas é interessante a gente descobrir sobre o teatro e nós vamos descobrir isso partindo aqui da página 59, da nossa ficha 59. Anteriormente nós falamos da composição de um personagem do teatro que precisa ter o quem, o onde, quando e porquê. Eu não sei se você lembra disso, que são todas as características desse personagem, quais são as suas ações, qual é o seu destino, como ele reage às coisas. Então isso é a criação desse personagem. E junto a este personagem, nós temos coisas que amparam o personagem junto à cena. É o que faz o teatro acontecer. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham já na cabeça, em mente sobre o teatro, é que o teatro ele é um tipo de arte que exige, por essência de criação, ser feito ao vivo. Se o teatro não for ao vivo, ele não é teatro, ele é qualquer coisa. Ah, gravaram teatro. Não, não é teatro. Você assistiu um DVD, você assistiu uma apresentação que foi gravada. A experiência com o teatro, que faz dele o teatro, é o fato de ser feito ao vivo. É interessante, eu já vi falar a citação de alguns artistas, que existem alguns artistas que fazem a mesma peça de teatro por vários anos, e eles contam as experiências de que todas as vezes que apresentam essa peça nunca é igual. Por quê? Porque o público é diferente e o teatro tem interação real no momento em que acontecem as cenas com o público. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que nós vamos ver é o que está aqui na nossa apostila na página 59, que eu já comentei, inclusive nós fomos aqui, fizemos aquela aula aquele dia com a aparência, né, um figurino diferente, que é sobre o figurino na página 59. E está dizendo assim: o figurino de um espetáculo teatral é formado por vestimentas e acessórios. Os figurinos e acessórios utilizados na cena geralmente estão de acordo com a época em que passa a peça com as características de personagem. O figurinista é quem cria as roupas e acessórios utilizados na peça teatral. Então existe um profissional próprio que cria um traje, uma roupa que ajuda visualmente criar a ideia do personagem, ok? A maquiagem é uma pintura do rosto ou do corpo que auxilia a composição do personagem. A maquiagem hoje ela já ganhou muitas outras formas de ser produzida, inclusive a maquiagem do cinema, que partiu do teatro, ela é chamada de maquiagem corporal. Hoje, alguns artistas, ele consegue mudar a característica inteira, parecendo até outra pessoa. Exemplo que tem alguns filmes que um mesmo ator faz mais de um personagem, mudando essa aparência apenas com a maquiagem corporal. A maquiagem teatral é muito semelhante. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a cenografia. Então lembrando, figurino é toda a roupa que ajuda a dar vida a esse personagem de maneira visual. Junto a ele, a maquiagem. Esses são elementos visuais do teatro. Um outro elemento visual do teatro muito importante é o cenário, tá? E o que é o cenário? O cenário nada mais é que os elementos visuais que ajudam visualmente a gente perceber aonde essa cena se passa, ok? Então, se a peça de teatro, a história se passa numa escola, o cenário será de uma escola. Se passa numa praça, o cenário terá elementos que lembrem uma praça, bancos, chafariz, grama ou o que seja. Existem vários tipos de cenários, gente. Existem cenários que são cenários reais, irreais, cenários conceituais, cenários tecnológicos. E junto ao cenário existe uma grande forma de tecnologia hoje que é a iluminação e a sonorização, a chamada sonoplastia, né? Tá dizendo o seguinte aqui, ó, na apostila da gente, já na página 61.
A cenografia ambienta o espaço cênico. O cenógrafo é aquele que cria o cenário. Então a gente viu que o figurinista é quem cria o figurino, a roupa, e também a maquiagem. O cenógrafo é quem cria o cenário. E também existe outros profissionais. Vocês vão perceber que na página 61 tem vários tipos de cenários, né? Tem cenários que imitam casas, outros que imitam céu, outros que imitam lugares que são completamente surreais, né? Uma coisa assim de faz de conta. Mas o cenário ele também nos ajuda visualmente a entender qual é o lugar que essa peça está se passando. Esses também são chamados, existem também os chamados elementos cênicos. O que são esses componentes cênicos? É tudo aquilo que faz parte do cenário. Adereços. Por exemplo, vou dar um exemplo. O cenário é uma casa. Nós sabemos muito bem que toda casa ela é diferente, apesar de ser uma casa. As cadeiras da minha casa, por exemplo, ela é diferente das cadeiras da sua casa que está aí assistindo o vídeo, meus alunos. Mas pensando no cenário do teatro, o conceito é o mesmo. Um elemento cênico, ele é tudo aquilo que ajuda a compor a ideia do cenário dessa peça. Como que é isso, tio? Exemplo. Eu posso falar, no cenário tem uma cadeira. Mas dependendo da cadeira que eu coloque no cenário, ela vai me dar a sensação de como essa casa é. Pode ser uma cadeira muito bonita, pode ser uma poltrona muito chique e demonstra riqueza, pode ser uma cadeira muito simples de madeira, que demonstra simplicidade, pode ser uma cadeira quebrada, pode ser uma cadeira velha. Então perceba, o elemento cênico, ele ajuda também visualmente nós entendermos em que cenário essa peça, essa ideia da história se passa. Se também é no passado, presente e futuro, o cenário, assim como o figurino, vai nos dar essa indicação visual, né? Ok? Beleza até aí. Falamos de figurino e figurinista, maquiagem. Falamos de cenário e cenógrafo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre iluminação. Existe também no teatro e nas grandes apresentações um profissional que trabalha com iluminação e o profissional que trabalha com som. E esse é o sonoplasta, ok? O sonoplasta é quem trabalha com som. A sonoplastia é um conjunto de sons utilizados nos espetáculos teatrais. Nós já estamos agora na página 63. As músicas e os sons enfatizam emoções dos personagens e acompanham o tom de suas ações. Se a cena é muito tensa, a música é tensa. Se a cena é alegre, a música é alegre. Se a cena é de suspense, a música é de suspense. Isso nós chamamos de trilha sonora, e a sonoplastia ela acontece de diversas formas dentro de um teatro. Pode ser uma orquestra tocando ao vivo, pode ser gravações, pode ser apenas um músico executando algum tipo de instrumento. Então, depende muito, né? Hoje a gente tem vários tipos e formas diferentes de sonoplastia dentro do teatro. E a iluminação pode dar ênfase ao cenário e acentuar as relações dos atores com objetos cênicos, né? A iluminação também nos dá estas sensações. Nós temos aí alguns palcos, inclusive um deles é do Teatro Municipal de São Paulo, né, o que está no centro, na página 63. Um teatro clássico, né, um teatro com moldes do teatro italiano. E outros espaços que já são ambientes mais tecnológicos, uma iluminação com muitas cores, muitas dinâmicas e tal. Tá. Junto a isso, galera, nós desenvolveríamos uma atividade, ok? Nós vamos parar aqui já na página 63. Porém, nós não vamos poder fazer essa atividade da maneira como seria, porque, infelizmente, nós estamos nesse processo, um distante do outro, e não tem como fazer teatro longe
precisava dos ensaios dentro da sala de aula, necessitaria criar uma história, adaptar uma história para a gente fazer esse desenvolvimento, e eu fiz esse trabalho com os quartos anos com o quarto ano no ano passado. Mas a nossa realidade no momento está sendo outra. Mas desse assunto que nós estamos falando, figurinista e maquiagem, cenografia e cenógrafo, iluminador, iluminação, sonoplastia, todos os elementos que compõem o teatro. Eu vou montar um pequeno questionário, algumas questõezinhas, e vou mandar para vocês junto com essa explicação para que vocês respondam de acordo com a nossa explicação e a nossa apostila. Outra coisa importante é que na página 61 nós temos aqui uma atividade que era para nós criarmos o nosso cenário para a peça teatral. Eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade de criação do cenário apenas depois que nós estivermos na aula Zoom, tá? E eu explicar o próximo passo, falando ainda de teatro, que nós vamos aprender e entender o que faz um dramaturgo. Que é isso, tio? Tô dando spoiler já da próxima aula, gente. O dramaturgo é o profissional que escreve peças de teatro. E nós também vamos montar um roteiro para uma peça de teatro, mas não é essa aula. E aí, posteriormente, quando nós estivermos com essa história pronta, nós vamos voltar na página 61 para a gente desenvolver o cenário de acordo com a história que nós vamos criar. Ok? Então, prestem bastante atenção na explicação. Espero que a explicação tenha ficado claro. Se tiver dificuldade, leia mais uma vez cada pedacinho de textos aí da página 59 que nós começamos. Passamos pela 61 e paramos na 63, ok? Todo o assunto relacionado aos elementos do teatro. E aí, depois eu vou mandar para vocês, depois não, junto com essa aula, já vou mandar para vocês o questionáriozinho. E, de alguma forma, eu vou corrigir, talvez, na aula Zoom, na próxima aula Zoom, eu já pegue esse questionário. Vocês não precisam necessariamente nem imprimir, vocês podem colocar só as respostas depois que ler lá no documento, tá bom? E a gente corrige na próxima aula Zoom, ok? Então, até a próxima aula, um grande abraço do tio Elias, tchau!